8 à tarde aí. Só para avisar quem está seguindo o curso à distância, quem tá fora, né? A aula 5 ainda não está no ar, não. Então, Tchalca, na semana próxima, né, Tchalca? Coloca as duas aulas juntas. Se possível agora, amanhã não posso falar. Ah, talvez amanhã. Sim. Então tá, então vamos dizer. Até sexta-feira, hoje é quarta-feira. Até sexta-feira, a aula 5 deve estar disponível. Então aí, a aula 6 fica para a semana que vem, né, Tchalca? Isso. Obrigado. Bom, então, a gente já botou o caderno. Para saber onde eu falei exatamente. A gente já fez apresentações. Tinha deixado uma tarefa meio árdua para vocês, né? Tá certo. Então, nós estávamos trabalhando as representações J do grupo de Lorentz, né? Então, essas representações de J aqui já tinham sido catalogadas de acordo com a nossa decomposição da álgebra de SO13, né? Que é isomórfica à álgebra de SL2C. Por sua vez, é isomórfica a uma soma direta de 2S2, justamente um S2 associado ao I, ao I, e um S2 aqui associado ao J, que por sua vez também são SO3, né? Aqui no SO3, tínhamos feito a decomposição dos geradores, né? E aí classificado as representações. Nós já tínhamos visto que a representação 0,0, nós tínhamos começado a trabalhar os geradores sigma e mi em cada representação. Trabalhamos a representação meio zero, que é a representação que nós chamamos dos espinores de raio do tipo F. É a representação 0,5. A representação de raio do tipo light. Esses conceitos left e right são conceitos que vêm da discussão da piramidade, né? Esse left e esse right. Depois nós vamos ver, quando a gente quiser trabalhar na PED a equação de Dirac, né? O campo de Dirac, a gente vai ver que esse left e right, eles se referem à piramidade. Aí, Alexandre, eu vou precisar de brincadeira. Só para ver os geradores que nós tivemos. Desculpa, eu vou desenvolver aqui. Eu não tinha nada. Posição. Então, algumas coisinhas que eu vou chamar a atenção para vocês aqui. Então, finalmente, a gente tinha chegado a essas coisas aqui. A gente tinha, só para nos lembrarmos aqui, a gente tinha, na verdade, aqui eu estava chamando, desculpa, estava chamando na aula anterior, isso aqui era um J e isso aqui um K. A gente tinha diagonalizado a álgebra do grupo de Lorentz em duas álgebras S2 que eu estava chamando de J e K. Então, para ficar mais compatível com aquela notação de J e K, que são geradores, então eu vou chamar aqui de J e K, né, os inteiros ou semi-inteiros associados a esse J e K aqui, que a gente tinha essa relação aqui. Os JIs, eles são menos I sobre 2, LI, SI, e KI.
Ou o inverso disso aqui, que nós também trabalhamos, né? São os LIs, que são os bustos de Lorentz, mas os LIs a gente tinha que seguir J menos K. Os sigmas J menos K. É isso mesmo, né? Que se eu somar L, vou multiplicar essa equação aqui por somar, eu vou ter L vai estar certo. Então, esse aqui era o gerador, então eu tinha visto que esses aqui, na verdade, eram os bustos, estão associados ao sigma Li, e esses aqui já eram geradores das rotações, estavam associados ao sigma e J através dessa relação aqui, né? Esse sigma I aí é o meio do epsilon e JK, sigma J. Então a gente sabe todos os geradores das rotações, sabe todos os geradores dos custos. Está tudo no caderno, não precisa nem copiar, só para tirar aqui. E aí a gente sabia que a nossa transformação de Lorentz, né, numa dada representação, a transformação de Lorentz na dada representação JK é dada pela matriz dessa forma exponencial, parametrizada desse número aqui, ômega I, e aí os geradores, né, aquela representação. E então isso aqui é o que nos dá, né, o caráter de uma transformação de Lorentz completa na representação JK. Queria só chamar a atenção, vocês, né, para a questão do conteúdo. Quando a gente fala de spin, aqui nós estamos falando da representação do grupo de Lorentz completo. Agora, quando nós pegamos esse J e esse K, na verdade esse J é um SO3. E esse K também é um SO3, são inteiros ou semi-inteiros. Então, quando eu estou pegando um objeto que está numa representação genérica JK, ele, na verdade, é o produto tensorial, vamos dizer assim, de um objeto da representação J e um objeto da representação K. Então, na verdade, eu estou fazendo uma combinação de objetos de SO3, de SO2, combinando dois SO2. Então, isso aqui a gente sabe que a série, né, que lê essa decomposição, que eu consigo reduzir essa representação JK aqui, como uma soma direta para um S que vai desde módulo de J menos K até J mais K do S. Então, isso aqui. Então, isso seria uma redução ou uma decomposição da representação de SO3 em termos de representações S, que são representações de SO3. No fundo, quando eu estou com um objeto que está numa representação mista, JK de grupo de Lorentz, eu estou fazendo a composição, estou fazendo um produto tensorial de dois objetos de dois SO2. Então, eu estou combinando como se fossem dois números quânticos distintos. Então, eu estou com um número quântico, né, com uma representação final que vai ter todos esses spins que estão aqui dentro, desde J menos K até J mais K. Agora, é claro, isso aqui é no fundo que eu estou fazendo aqui, eu estou decompondo o grupo SO, a álgebra de Lie de SO13 em termos, né, de SO13 decomposto, ou seja, vou até colocar, não SO, uma dada representação irredutível JK de SO3 decomposta em termos de representações irredutíveis de SO3. Isso é comum na teoria de grupos. Quando a gente tem um grupo G. E aí tem dentro desse grupo um subgrupo H. Esse subgrupo tem representações. Esse grupo G é mais amplo, então ele pode ter representações mais abundantes, representações mais robustas.
E aí eu posso decompor representações de G em termos de representações de H. Então, o que eu estou fazendo aqui é isso. Eu pego uma representação do grupo de Lorentz, uma representação mais robusta, ela tem dimensão maior, é 2J mais 1 vezes 2K são mais 1, e decomponho em termos de representações de SO10. Então, isso é o que nós vemos, seriam os spins no mundo não relativista que estão presentes dentro de uma representação relativista. É isso que eu estou querendo dizer. Isso vai ser importante para nós quando nós formos estudar o eletromagnetismo por causa de duas possibilidades. Primeiro, a representação que a gente vai colocar o fóton, onde é que entra o fóton. E a outra, a representação da matéria. E às vezes a gente tem problemas de quê? Mais spins do que a física pede. E nesse caso a gente tem que buscar o auxílio de simetrias para poder fazer com que nós consigamos compatibilizar a representação do grupo de Lorentz que eu quero, que é uma representação em termos de campo, em função das partículas que eu quero. Porque às vezes a partícula ela tem menos conteúdo do que o campo. Isso, claro, já estou pensando numa visão de dualidade. O campo é um campo de radiação, mas aí futuramente esse campo pode vir a ser quantizado e vai descrever partículas. Na versão corpuscular desse campo, as partículas acontecem de poderem ter menos grau de liberdade do que os campos. E aí eu preciso entrar para a discussão das simetrias para ela poder negociar essa relação entre campo e partícula. Essa relação pode ser meio conflituosa. Então, eu posso ter um campo com várias partículas, mas daquele campo eu preciso de uma especial partícula. Mas se eu tiro aquela especial partícula, eu rompo a covariância de Lorentz. Então o problema é delicado. Eu preciso de uma partícula que está dentro de um campo, mas a covariância de Lorentz me diz, olha, essa partícula que está dentro desse campo, ela tem que ter essas parceiras aqui. Se você tira só ela, você quebrou a simetria de Lorentz. Então, vamos dizer, a discussão que a gente vai empreender em alguns casos vai ser, eu tenho um campo, tem várias partículas, eu tiro a partícula que eu quero, por exemplo, o fóton, e ao mesmo tempo eu pinço a partícula que eu quero, mas não perco esse campo com tudo que ele tem. Mas a simetria que eu tenho que trazer para o problema, ela que vai me dizer, ó, você fica, você sai. Então a simetria, ela vai ser o modo de nós compatibilizarmos a relação entre campos e partículas sem que a gente viole a simetria de Lorentz. Isso aí vai praticamente ser a estrada, é a estrada de todo o curso de teoria de Gauge, que vai ser a estrada do nosso eletromagnetismo. Quando a gente construir eletromagnetismo para a matéria fermiônica, para a matéria bosônica, etc., a gente vai estar sempre em cima dessa discussão. E a discussão está aqui. Por quê? A gente quer descrever partículas de um certo spin. Mas a partícula de certo spin, aqui dentro, por exemplo, nós pegamos duas representações muito simples, muito puras, né, que são as representações escalar e as representações de vácuo. Então, quando a gente pegou o spin 0 com o spin 0, aquela soma não dá nada, me dá 0 menos 0 e 0 mais 0. Quando eu pego a representação do value left, eu também só tenho um spin meio aqui. Quando eu pego a representação 0 meio, eu também só tenho um spin meio aqui. Então essa representação é pura. Mas, por exemplo, se eu agora pego a representação meio, que é justamente onde nós vamos colocar o nosso fóton depois, ela passa, ela tem meio menos meio dá 0. E meio mais meio dá 1. Então o fóton, que é o nosso agente de eletromagnetismo que tem spin 1, a relatividade me impõe que ele tenha também um parceiro de spin 0. Mas, afinal de contas, a luz não é escalar, a luz é transversa, a luz é polarizada. Então, a luz tem spin 1, mas eu tenho que conviver com esse cara. Então, eu não posso dizer, eu vou ficar só com o fóton, e esse aqui eu jogo fora por decreto, simplesmente eu acabo com ele. Aí isso é uma violência. Então, estou quebrando a simetria de Lorentz. Então, nós vamos ter que aprender a ver que tem que ter uma simetria que vai fazer com que tudo fique aqui, eu não tire nada, eu não boto a mão, mas a simetria faz tudo para mim. E a simetria é relativista.
Então é isso que é a simetria de gauge do eletromagnetismo. Quando a gente diz que as equações de Maxwell invariantes de calibre, por trás dos panos está acontecendo isso. É essa guerra aqui, e aí a simetria de calibre mata isso, deixa passar isso, mas sem você sujar as suas mãos. Você comete um assassinato sem sujar as mãos, né? A simetria de gauge faz esse trabalho para você. Isso nós vamos ter que entender. Mas eu dou outra, só adiantando, né, o que vai acontecer, mas eu estou só dizendo, então, se eu pegar essa representação do grupo de Lorentz e decompuser em termos de representação de SO3, são essas duas. Por exemplo, se eu pegar a representação 1, 1, então essa representação 1 é uma representação, essa aqui é uma representação de dimensão 4, 2 vezes 2, 4. Essa representação aqui é de dimensão 9. 3 vezes 3, 9. Então ela é 0, 1 e 2. Seguindo esse preceito aqui das composições. Né? Então aqui, a representação de dimensão 0, 2J mais 1 é 1. 2J mais 1 aqui é 3. E 2J mais 1 aqui é 5. Então, dentro desse campo aqui, dessa representação do grupo de Lorentz, eu posso ter um spin 1, um spin 0, um spin 1, que é o paralelo de liberdade, e um spin 2. Os 2J mais 1 componente do spin 1 e as 2J mais 1 componente do spin 2. Isso tudo aqui vai compor esse objeto pela revista. Então, por exemplo, se a gente quer descrever a gravitação, quer descrever o gráviton, não tem como a simetria de Lorentz, ó, você pega o gráviton, mas você é obrigado a levar o spin 1 e é obrigado a levar o spin 0. Então tá, mas a tua física só pode ser feita aqui. Esses caras vão contigo, mas a física fica só aqui. Então, para que a física fique só aqui, quando todo mundo está junto, vai ter que entrar uma simetria que vai dizer, ó, por simetria, esse cara fica fora e esse cara fica fora. Eles não estão fora, eles estão lá, mas eles não vão entrar na física. E aí quem faz isso é a simetria, vamos dizer, a simetria que protege o spin 2. A simetria que protege o spin 2 é a simetria da relatividade geral. Essas são as transformações gerais coordenadas, são chamadas de diffeomorfismo. Então, quando a gente quer fazer uma teoria de gravitação, dizer, eu só tenho gráviton de spin 2, eu tenho que ter uma simetria, que é a simetria das transformações gerais coordenadas, que vai fazer exatamente esse trabalho. Se eu, por acaso, pegar, por exemplo, a representação 1 meio, ou a representação meio 1, então aqui, segundo a nossa prescrição ali, 1 menos meio dá meio, e 1 mais meio dá 3 meio. Então a dimensão aqui, 2J mais 1 é 3, 2J mais 1 aqui é 2, 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho dimensão 6. 2J mais 1 aqui é 2, 2J mais 1 aqui é 4. Então aqui eu tenho que 9 é igual, né, a 1 mais 3 mais 5, 10 vezes 6 é igual a 2 mais 4, em termos de dimensionalidade. Então eu tenho um spin 3 meios. Então, se nós quisermos escrever, suponha que na natureza apareça alguma partícula elementar de spin 3 meios. Eu vou ter que escrever por um objeto que está nessa representação. Mas essa partícula elementar que tem spin 3 meios, ela caminha junto com uma partícula de spin meio. Mas eu quero fazer a física só aqui. Quero selecionar esse objeto para fazer a minha física. Esse objeto tem que ser espectador. Ele está lá, ele participa de vários processos, mas não dos processos físicos. E aí como é que eu faço para desacoplar esse deixar? A física fica aqui e esse cara aqui fica só vendo a flecha de fora, dentro da supersimetria. Então a supersimetria é uma supersimetria que protege o spin 3 meios. A simetria de calibre protege o spin 1 e a simetria de diffeomorfismo protege o spin 2. Então, cada spin mais alto, ele tem que ter uma simetria tutelar para garantir que ele vai fazer a física que ele quer, respeitando a invariância de Lorentz, não abrindo mão dos parceiros dele, mas dizendo, tudo bem, vocês estão comigo, mas quem faz a física sou eu. Vocês vão ser meros espectadores. É isso que acontece. Então, a gente vai estar trabalhando com esse tipo de problema. Esse que é o cerne das chamadas teorias de gauge. Essa aqui é a questão que tem junto. Transformação de fase, tudo aquilo é uma maneira meio paralela, eu diria, muito tangencial de entender o problema.
O problema está na física. Eu quero fazer física com esse objeto. O que chama isso? Como é que você está dois anos da geral, como é que ela mata o 0 e 1? Ela mata o 0. Eu entendi a simetria de gauge mata o 0. Isso. Mas aí sobraria 1. Porque a relatividade geral também é uma teoria de gauge, né? Isso, só que a diferença é quando vocês fazem vou só adiantar que você está perguntando, e todo mundo já sabe isso da rua, né? Não adianta esconder, né? Mas a gente depois vai formalizar melhor esse conceito. Mas quando vocês fazem a simetria de calibre para ela, vocês sabem que a simetria de calibre ela envolve um parâmetro escalar. O potencial elétrico ele sofre essa transformação, parâmetro, uma função de Tx. Ao passo que o potencial vetor, paralelamente, pode ser transformado desse modo, do mesmo parâmetro. Então você tem um parâmetro escalar à disposição. A simetria está toda nesse parâmetro escalar. Um parâmetro escalar pode tomar conta de um escalar. Então é escalar por escalar. Esse escalar é que vai segurar esse cara e deixar esse passar para fazer física. Na relatividade geral, no estudo 2, a simetria é uma simetria de gauge também. Só que o parâmetro não é mais escalar. O parâmetro é um quadro vetor. Seria um alfa-mi. E aí, esse alfa-mi ele tem spin 0 e tem spin 1. O que é um quadro vetor? O que é um quadro vetor para nós? Um quadro vetor ele tem um componente temporal e componentes espaciais. Bom, a componente temporal é um escalar de rotações, spin 0. E a componente vetorial é um vetor, spin 1. Então, um quadro vetor ele é justamente isso. Ele incorpora um spin 0 e um spin 1. Se esse parâmetro, tal como esse parâmetro escalar toma conta do escalar, esse parâmetro é quadro vetor. Ele toma conta desse spin 0 e desse spin 1 e fica com spin 2. Agora, por que isso é a transformação geral de coordenadas? A gente vai ver depois. A gente vai ver que... Porque o que é uma transformação geral de coordenadas? Uma transformação geral de coordenadas é uma translação local. Qualquer translação é feita por um quadro vetor. O que é uma translação no espaço-tempo? Aí eu pegar x'mi, dizer x'mi, mais um quadro vetor que se inicia. Se esse quadro vetor é constante, a translação é constante. Mas com uma translação que depende de x, seja a função da posição, ela faz qualquer coisa. Né? Imagina que você tem vamos dizer que você tem essa transformação, tem esse sistema de eixo. Aí você vai fazer uma translação local. Você vai dizer que nesse ponto você translada esse ponto desse modo. Nesse ponto você translada esse ponto desse modo. Nesse ponto desse modo. Na origem você não translada. Então você vai. Uma translação local pode, no fundo, estar fazendo a rotação dessa reta. Então, se a translação é local, você pode reproduzir uma rotação. Como você pode reproduzir uma dilatação. Então, por isso que a translação local, ela é uma transformação geral de coordenadas. E ela faz isso tudo, certo? Professor, esse quadro vetor que você bota aí da relatividade geral é aquele mesmo quadro vetor da aproximação de campo fraco? Não. Não, geral. Quando você faz a aproximação de campo fraco, isso, você faz a linearização da relatividade geral. Isso. Sim, mas esse quadro vetor ele ainda não é entendido completamente, né? Na relatividade geral. Seja o quadro vetor ou o tensor que você fica na expansão de campo fraco? Você está falando do eta mini, do G mini, eta mini mais H mini, ou está falando do quadro vetor mesmo? Não, porque na aproximação de campo fraco, você faz botar eta mini mais H mini, você faz você introduz um calibre também, mas é um calibre de coordenada. Isso. É o mesmo calibre que você está falando agora? É o mesmo. Mas então, por exemplo, no eletromagnetismo a gente consegue dar significado por exemplo, à conexão. Né? Isso. Você tem um significado físico dela. Certo. Na relatividade geral a gente não tem, né? A gente não consegue, é por causa dessa transformação. Na transformação geral de coordenadas, esse quadro vetor também tem um significado físico. Eles são os vetores de Killing da mente. Tem significado. Se você sabe os vetores de Killing, você sabe o grupo de isometrias, você está sabendo de tudo. Agora, da mesma forma, no eletromagnetismo, o AMI, que é o potencial, no eletromagnetismo clássico, a gente não atribui sentido ao AMI, a gente atribui sentido aos campos. Quando você quantiza, ou quando você vai para a mecânica quântica, quem aparece é o AMI, não são os campos. A mesma coisa acontece na relatividade, é o paralelo. O teu H-mini,
eles são fariam o papel dos potenciais. Mas quando você quantiza o campo eletromagnético, você está quantizando o H-mini. O graviton, ele está no H-mini. Ele está como o fóton. O fóton está aqui, o fóton está no H-mini. E o graviton está no H-mini. Então, o H-mini que dá a onda gravitacional, é que descreve. Então, você escreve o tensor de curvatura no H-mini. Isso. Né? E a tensor de curvatura está é a força maré, né? Isso. Então a física está no H-mini. A física está no H-mini, tá? Eu diria que sim. E ela pertence só ao espaço mesmo? Isso, pertence ao espaço-tempo mesmo. Isso, a física está no H-mini. Não, ao espaço só. Ou ao espaço-tempo. O espaço-tempo, porque H-mini é covariante. Tá. Você tem, ele é dinâmico, então você tem que ter uma dependência temporal também, senão o campo seria estático. Vê se eu te respondi. Não, bota a viola no saco, não. É melhor pensar depois mesmo para Então não tá, atrapalhar muito a eu aula. estou disposto. Não tem nada disso. Assim, ninguém está atrapalhando, cara. Que isso? Se você quiser pensar um pouquinho mais para impostar melhor a tua pergunta, tudo bem, mas ninguém atrapalha a aula perguntando, não. Atrapalha não perguntando. Eu sou da aula quietinho o tempo todo, né? Já me falaram isso, a aula é muito quieta. Já recebi essa crítica. Mas quando o Dória tá, né? Aí a gente não. A aula muda, eu escrevo um troço ali, quando vê a aula é outra coisa. Mas pode perguntar, gente, à vontade, o Luiz sempre pergunta, não atrapalha não, tá, Guilherme? Só se você quiser, assim, impostar melhor a tua pergunta, a gente pode falar depois, tá? Mas, tá? E às vezes, né, até mesmo você esclarecer a tua pergunta em voz alta ajuda os colegas. As dúvidas são sempre sociais, né? A gente às vezes tem vergonha de perguntar uma coisa, e o colega pergunta, ou a gente nem pensou naquilo, e um colega pergunta, é tão útil isso, né? Tá bom. Estou só assim, avançando um pouquinho naquilo que a gente ainda vai fazer. Então, a gente está aqui, a gente trabalhou bem a representação meio zero mais zero meio. Hoje nós vamos trabalhar outras representações. Mas aí eu falei com vocês uma coisinha. Nós vamos querer ver qual é a relação entre as representações meio zero e zero meio. É importante também, numa teoria de grupos, a gente saber aspectos das representações. Por exemplo, uma representação é real ou uma representação é complexa. Se a representação é real, que tipo de partícula eu posso colocar nela? Se a representação é complexa, eu posso colocar objetos carregados. Como a gente vai fazer eletromagnetismo de objetos carregados, a gente pressupõe que a gente vai estar dando uma certa ênfase à carga elétrica. Mas é claro que a gente tem também o eletromagnetismo de objetos neutros, né? Os objetos neutros podem ter carga zero, ter monopolo zero, mas ter dipolo. Então, um dipolo elétrico é neutro, mas ele não deixa de ter eletricidade. Então, a gente tem que, às vezes, também pensar o que é importante. Mas para o eletromagnetismo, em primeira aproximação, o que é importante é a carga. Né? A expansão unidipolar, que a gente vai falar aqui, o dipolo, o quadrupolo, etc., vem depois, né? Mas muitas vezes a gente tem objetos que não tem momento, não tem monopólio, são neutros, carga zero. Mas, no entanto, tem eletromagnetismo devido ao spin, ao momento magnético. Pega um átomo, o átomo é neutro, mas ele tem um momento de dipolo elétrico razoável, então o átomo interage com o campo elétrico pelo dipolo, né? Um próton, quer dizer, por exemplo, o nêutron é neutro, mas ele tem 2 quarks D e 1 quark U. Isso gera dentro do nêutron uma estrutura de dipolo elétrico. Então o nêutron não tem carga elétrica, mas tem eletricidade, né? Interação elétrica devido ao dipolo elétrico e também, claro, devido ao dipolo magnético. Mas essa discussão das representações é importante se a gente quiser trabalhar a questão da carga elétrica. Então vamos lá. Eu já tinha falado para vocês, na aula passada, a gente fez inclusive rapidinho aqui no quadro, né, em caráter de revisão, que no caso do grupo SO2, a representação fundamental de SO2, né, que é a representação J igual a meio, ela é uma representação real, o complexo quantidade dessa representação é igual a ela mesma. Essa representação é real. Como todas as representações de SO2 são construídas a partir dela, né? É o tablô meio. Se fizer o produto tensorial pelo tablô meio, eu vou ter o tablô de spin 1 mais o tablô de spin 0. Então, isso é real, fica tudo real. Se eu pegar, por exemplo, a representação de spin 1, que é essa representação aqui,
E aí eu multiplicar pela representação disto em meio, eu vou poder gerar esse tabu aqui, e vou poder gerar esse tabu aqui. Esse tabu aqui, então esse aqui é spin 1, e esse aqui é spin 0, spin 1, perdão. Então a gente sabe que isso aqui tem que dar 3 meios e meio. Isso aqui é exatamente o spin meio. Isso aqui é 2, 3, 4, né? 1, 2, 3 e 2. É 6, 24 por 6 dá 4, justamente. 4, 2J mais 1 é 3 meios. Então esse aqui é o spin 3 meios. Então, a gente vai gerando todas. E agora eu vou voltando. Pego essa e multiplico por meio. Então a gente vai gerando todas as representações de SO2 a partir da fundamental. Como ela é real, todas as representações de SO2 são reais. Para SO2, qualquer que seja o J, né, todo J SO2 é um grupo eminentemente real. Bom, vamos ver o que agora. S Lorentz é a combinação de 2 SO2. Será que essa mesma propriedade transpassa? Não falei aqui, né? No nosso curso de grupo a gente fez SO4. Então, SO4, da mesma forma como o grupo de Lorentz, ele é localmente isomórfico, como SO2, SO2. E aí, a representação meio zero de SO4 é equivalente à representação meio zero, ela é real. A representação 0,5 de SO4 também é equivalente à representação 0,5. Então, também é real. Então, SO4 também é um grupo que tem essas características. Mas agora, nós não temos SO4, nós temos SO3. Do ponto de vista das representações, SO4 e SO3 têm a mesma estrutura, porque são SO2 que estão em jogo. Então, SO4 vai ser a mesma coisa, vai ser um J e um K, tá? Tudo igual. Só que a álgebra, combinação dos geradores, se a gente fizer esse mesmo exercício para SO4, nós não vamos ter esses Is aqui. A diferença está nesse I. Isso significa que eu estou complexificando a álgebra. E aí isso muda drasticamente a teoria de representações. Então a diferença do grupo de Lorentz para o grupo SO4 é a diferença da assinatura espaço-temporal. Ela tem lá na frente uma consequência na hora da decomposição da álgebra. Então a gente tem uma álgebra de SO2, mas de uma certa forma complexificada. A mesma coisa acontece, por exemplo, com SO6 e com SO4. Se nós pegarmos o grupo SO6, ele tem 15 geradores, é um grupo de dimensão 15. E se a gente pegar SO4, que também tem dimensão 15. A diferença, então, agora é que SO3, ele só pega, não é SO4, SO4 só pega SO2, e SO2 é real. SO6 pega SO4, SO4 não é um grupo real. A representação fundamental de SO4, que é a representação quadridimensional, se eu pegar o complexo conjugado dela, não é equivalente a ela mesma. É uma outra representação. Em termos de âmbito, essa representação. 4 estar é essa representação. Então, uma representação antissimétrica em 3, diferente daquela lá. Então, é isso que faz que SO6, apesar, né, de ser um grupo real, ele pode ter representações complexas por causa do SO4. Então, são esses detalhes que eu estou dando. Por que SO6 é interessante? SO6 é interessante porque ele está ligado, para quem está interessado, por exemplo, no anti-decífer, SO6 é um grupo que tem conexão com essa discussão. Então vamos voltar agora para o nosso trabalho aqui da relação. Deixa eu apagar isso, onde eu posso apagar. Então vamos lá. Bom, então fazer o seguinte, pegar aqui de novo, então a representação meio zero, nós tínhamos visto na outra vez, meio zero, nós tínhamos construído os geradores, meio aqui, zero aqui. Então o nosso J, os nossos JIs, são as matrizes de Pauli sobre 2. E os nossos KIs
são todos zero. A representação singlete desse é sobre. Então eu sei o J e o K, sabia. Não, vai ter. Ah, você não botou no salão, né? Então, o J, então, tá, vamos pegar aqui o L, são os Lorentz, os bustos de Lorentz. Né? Os bustos de Lorentz são I, J menos K. Vamos tirar esses. Sim. E os geradores das rotações são J mais K. Então isso já me dá o gerador deles. Então isso já me dá os geradores do grupo de Lorentz. Isso já me dá que os bustos Li são I, o J, o K é zero, o K é sigma sobre 2. E os kappas, J mais kappa é zero, então sigma é o próprio J. Os geradores das rotações são os próprios J. Sigma I sobre 2. Então esses aqui são os geradores de Lorentz. Esses aqui são sigma 0I, como a gente já tinha visto, os bustos, né? Sigma 0I. E esses aqui estão ligados, né, por aquela relação. Kappa é... Não, peraí, que é sigma. Sigma I, na verdade, é meio do epsilon j kappa. Sigma j kappa. Eu sei todos os sigma no início, então todos os sigma no início estão dados. Tá? Então vamos ver se essa representação é real. Pegar a representação meio zero. Aqui. Então, a nossa representação meio zero, quer dizer, uma transformação que nós vimos na aula passada, o que era um boost nessa representação, o que é uma rotação nessa representação. Então, nessa representação, a gente nessa representação, a gente já tinha visto que o nosso lambda vai dessa forma. Então, a nossa matriz dessa exponencial de I sobre 2, ômega de I, sigma de I. Nessa representação, eu conheço todos os sigmas. Então, o que é a representação complexo conjugada? Não é o hermitiano conjugado, é o complexo conjugado, sem transposição. Então, vamos ver. Menos I sobre 2. Os parâmetros são velocidades e ângulos, portanto são todos reais, mas os geradores são matrizes que têm elementos complexos. O que significa então essa representação aqui? Significa que eu posso escrever isso aqui assim, exponencial de I sobre 2, ômega de I, menos sigma de I. Vou colocar assim. Então, os geradores na representação complexo conjugada são esses caras aqui. Esses aqui são os novos geradores. Esses aqui são os geradores. Então, esses aqui são os geradores em meio zero. E aí, agora, eu pego essa expressão, trago para a forma padrão. A forma padrão é parâmetro e gerador. Então, esses aqui são os geradores do grupo de Lorentz na representação em meio zero. Na aula passada, quando eu falei de grupos de I em geral, quando a gente tem representações unitárias, os geradores são hermitianos. E aí a gente falava, complexo conjugado de um gerador hermitiano é o seu transposto. Mas eu mostrei na aula passada que o grupo de Lorentz não tem representações unitárias. As representações não são unitárias. Então, esses geradores não são todos hermitianos. Se você lembrar também da aula passada, os geradores das rotações são as matrizes de Pauli, são hermitianas. Mas os geradores dos bustos são anti-hermitianos, por causa desse I. Então, no grupo de Lorentz, nós temos esse problema. Geradores hermitianos e geradores anti-hermitianos. Portanto, a representação não é unitária. Se eu pegar uma representação do boost, o gerador sendo anti-hermitiano, a representação não é unitária.
Então, esse é um problema, por quê? Porque o grupo de, a gente já tinha falado, tem um teorema do grupo de Lie que, vamos dizer assim, que cacifra esse nosso resultado. Esse resultado não é um resultado simplesmente observacional, empírico, né? Que eu faço e vejo que é. Tem um teorema que diz todo grupo que é compacto, ele pode ter representações unitárias de dimensão finita. Como o grupo de Lorentz não é compacto, por que ele não é compacto? Porque os parâmetros dos custos, ômega 0 e eles vão de menos a mais infinito. Eles são arco tangente hiperbólico na velocidade relativa sobre C. Então, esses parâmetros aqui são limitados. Esse aqui é o beta. O beta vai de menos 1 a mais 1. Mas o ômega vai de menos a mais infinito. E esses são os parâmetros do grupo de Lorentz. Então, o grupo de Lorentz é não compacto no setor dos custos. E aí isso impede que as representações das transformações nos bustes sejam, como elas têm dimensão finita, porque eu estou trabalhando com dimensão 2J mais 1, 2K mais 1, então elas não podem ser unitárias. O único jeito de ter representação unitária é se eu adotar representações de dimensão infinita. Só estou justificando isso, tá? Então, aqui nós não vamos colocar que isso aqui é menos o transposto. E esses geradores, em geral, não são hermitianos. Só vamos lembrar aqui, né? Os geradores. A diferença de SO4, justamente, essa SO4 é um grupo compacto. É um grupo de rotações, só rotações no espaço euclidiano, quadro dimensional. Então ele é completamente compacto. Então as representações dele são todas unitárias. As representações do grupo de Lorentz não são unitárias. Isso faz a diferença fundamental. Os geradores do grupo de Lorentz não são todos hermitianos. Olha lá. Os bustos, as rotações são os geradores, né? Os geradores das rotações são os bustos, não. Logo, sigma, a matriz sigma minha está, não é em geral o sigma minha. Tá? Esse problema. Mas vamos lá então, o que significa uma representação, aqui, ser real, só para dar. Então vamos lá, geradores, então a representação meio zero está, ela tem esses geradores, menos sigma está. Então vamos lá, se eu pegar os bustos, né, só para colocar, fazer o confronto. Quando a gente tem a representação meio zero, então nós temos os bustos, aqui, L igual a I sigma sobre 2, rotação de sigma sobre 2. E os sigmas sigma sobre 2. Então esses são os geradores da representação meio zero. Representação meio zero está. Os bustos são então menos o sigma está. Então vai ficar. Tem um menos I aqui. E sigma, as matrizes de Pauli está sobre 2. Nem todas as matrizes de Pauli são reais. Então esses são os geradores. E as rotações elas são hermitianas. As rotações são hermitianas. Então, claro, aqui eu posso escrever que sigma está é sigma transposto sobre 2. E aqui eu posso escrever isso, porque essa geração. E aqui eu vou ter que escrever que as matrizes de Pauli são hermitianas. Então, o transposto, para que eu posso escrever que isso aqui é menos I, sigma transposto sobre 2. Então, essas aqui são esses objetos. Então, se eu quero ver se essa representação é real, a gente tinha visto na aula passada. Uma representação real é caracterizada pelo fato de que existe uma transformação de similaridade que me leva a representação, me relaciona a representação complexa conjugada com
a representação original. Se a gente consegue construir uma matriz que faz essa ponte, a gente mostrou na aula passada, aplicou isso, até dei uma motivação interessante no setor de Higgs, a teoria eletrofraca, essa transformação mostra que eu tenho a possibilidade de ligar uma representação com a outra, e daí isso aí significa que a representação é real. Claro, lambda star não é igual a lambda, eu não estou falando de um número real, mas eu estou falando de duas representações que são equivalentes. Então eu consigo passar de uma transformação para outra por uma transformação inversível, essa desse tipo. Em geral, é unitária. A transformação lambda não é unitária, mas é certa. Então, vamos ver isso aqui. A gente pegar, por exemplo, vamos ver se a gente encontra uma matriz S, tem que fazer esse trabalho para todo mundo. Então, se nós pegarmos um boost qualquer, vamos pegar um boost, então eu teria que ter S. Se eu pegar uma transformação de boost, né, então eu vou pegar essa transformação aqui, pegando um boost qualquer, então vai ficar I sobre 2, ômega em I, vamos pegar aqui então os boosts, ômega 0 I, sigma 0 I, está. Então menos aqui, então esse menos aqui. Coloca esse menos aqui. Então, isso aqui é o lambda estar no caso de um boost. Essa é menos 1. E isso aqui a pergunta é: será que eu consigo então, fazer essa transformação aqui da lambda? Perguntando, né? Então a gente está pegando um boost. Então, esses boosts aqui, sigma 0 e estar, são as matrizes sigma 0 e estar são essas matrizes aqui. Então, eu vou ter, então a gente vai ter aqui S. Bom, então de qualquer maneira vamos já ver o seguinte. Deixa eu colocar aqui do lado que a gente está apresentando. Do lado direito isso aqui é o lambda. Mas o nosso lambda é quem é? O nosso lambda é exponencial de I sobre 2, ômega 0I, sigma 0I. Então isso aqui seria a pergunta. A representação no setor de boosts eu consigo fazer conexão, consigo ver a transformação de singularidade, depois a gente vai fazer a mesma coisa para a rotação. Então, vou pegar aqui. Então, a pergunta aqui é, será que existe, então, quer dizer, a gente sabe como essas matrizes são essa e essa menos 1, a gente pode trazer isso aqui para o exponencial, então eu teria menos, trazendo isso aqui para o expoente, né, vai ficar menos S. Sigma 0 I está. Essa é menos 1. Pergunta é: trago isso aqui para cá, esse S sobe aqui, e esse S a menos 1 sobe aqui. E aí eu vou querer que isso seja igual a isso. Ou seja, isso aqui vai ser igual a sigma 0 I. A pergunta é: será que eu consigo arranjar uma matriz essa que faça esse trabalho aqui? Pegando o setor de custos, tá? Então, a matriz sigma 0, perdão, a matriz sigma 0i é essa aqui. Então, a gente vai botar menos S. A matriz dos boosts são essa aqui, menos I sigma está, menos I sigma transposto sobre 2, menos I sigma I transposto sobre 2. Essa é menos 1. A pergunta é: será que isso aqui consegue ser igual a sigma 0i, que é I sigma sobre 2. Então, essa aqui são sigma 0i. Então, aqui. E aqui tem esse menos que vem aqui, que eu já coloquei aqui, mas aí tem esse menos que está aqui. A representação está. Então, eu teria esse menos se cancelando aqui, e esse I se cancelando aqui. Então, nós teríamos que sigma, S, sigma I transposto, S é menos 1. Pergunta, isso aqui pode ser igual a sigma, né? Sigma I. Então, se a gente fizer esse exercício para sigma x é simétrico. Então, eu vou ter que S, sigma x, teria que ser igual a sigma x vezes S. Se eu pegar sigma y, é antissimétrico. Então, S, sigma y, é menos sigma y S. E a matriz sigma z é simétrica.
S sigma Z igual a sigma Z. Então eu tenho que ter uma matriz que comute com sigma X e com sigma Z. E anticomute com sigma Y. A matriz sigma Y, quer dizer, a matriz sigma X, para comutar com sigma X, poderia ser alguma coisa que tem sigma Y e sigma Z. Mas aí sigma Z comuta com sigma Z. Então a única matriz, nós não temos nenhuma matriz não trivial que faça esse serviço. Se vocês quiserem colocar, pode fazer o cálculo. Quando vocês têm uma matriz S, que seja ABCD, e procurem então, né, isso aí a coisa fica bem clara, porque se essa matriz aqui comuta com sigma X, ela tem que ser proporcional, ela pode ser alguma coisa do tipo sigma Y e sigma Z. Sigma Y e sigma Z comuta com sigma X. Mas sigma Y e sigma Z não anticomuta com sigma Y e nem anticomuta com sigma Z. Faço o mesmo exercício aqui, o mesmo exercício aqui. Então a gente vê aqui, então faço geral. Fecho os olhos, explico a fórmula, como você gosta aí, e vê que tem uma trivial. Então já ficou claro no setor de Bustos, né, e é no setor de Bustos que está o problema, que a representação meio zero não é equivalente a ela mesma, porque eu não consigo passar no setor de Bustos da representação meio zero para a representação meio zero. Esse exercício, no caso do SO4, seria o seguinte. Então, meio zero estar não é equivalente a meio zero. Então, de fato, meio zero estar é uma outra representação e não meio zero. Então, vamos pegar agora a representação zero meio. Deixa eu apagar isso aqui, já vou deixar isso aqui assim. Vou botar esse resultado aqui. Isso aqui não apaguei nada, não é só aqui. Os bustos aqui são esses, as rotações dessa representação. Vamos pegar então. Quando você abriu ali, quando você escreveu aquela linha, você estava bem nessa equação ou não? Oi? Você estava bem nessa equação? Ou não? Quando você abriu ali, Abri essa equação para cada componente. Sigma X é simétrico. O outro é simétrico, o sigma Y tinha menos e o sigma Z tinha mais. Isso. Se eu multiplicar para o outro lado, não. Aí. Está vendo isso? Então você aplica para sigma X, ele é transposto, é simétrico. Então essa sigma X é sigma X e essa. Então essa matriz, se ela existe, ela tem que contar com sigma X. Sim. Sigma Y é antissimétrica. Então o transposto é menos ela. Tem um sinal menos aqui. É só por sigma Y. Aqui tem um sinal menos. E por sigma Z, ela também é simétrica. Então essa matriz, uma matriz. No caso do S2, a coisa aconteceu porque justamente tinha um sinal menos aqui. Aqui, a perversão foi que esse cara aqui, esse I, é que danificou tudo, porque esse I trouxe esse menos I para cá. No caso do S2 tem uma representação meio real, porque essa relação é feita com sinal menos. Então, quando ela é menos aqui, ela é mais aqui e ela é menos aqui. E aí eu conheço uma matriz que anticomuta com sigma X e com sigma Z, que comuta com sigma Y, ou o próprio sigma Y, ou qualquer proporcional a sigma Y. Nesse caso, não. A coisa se reverte. Aqui fica mais e aqui fica menos. Então, a gente não tem solução. Então, a gente já sabe que a representação meio zero é uma representação complexa. Graças a Deus. Estamos nutrindo, senão a gente estava acabando, os pobres já não tem carga, né? Já não tem quase massa, só falta também tirar deles a complexidade, né? Então, essa representação aqui, então essa representação é a compensação. Vamos ver então agora a representação zero meio. Antes de inversão, não interessa. Ah, não, não interessa. Começou a praticar aí. Vamos lá, então. Vamos pegar então a representação zero meio. Essa é. Então, a representação zero meio, nós sabemos que o J é zero, os J são zero e os capas são sigma sobre 2.
Eu fui tentar, não ia te chatear hoje não. Hoje, pela primeira vez, eu ia pegar a aula anterior para pegar esses resultados e não ficar te chateando. Mas aí o Tchau tinha ainda passado a aula, aí eu tive que te chatear. Vou pegar aqui, então, pegar aqui. Então, nós temos os Jotas e os Capas. Então, está aqui, nós temos os nossos bustos LI, que são I, J menos K. Então, né, está aqui o boost, só para lembrar, o boost LI é I, J menos K. Então, é menos I sigma sobre 2. E as rotações, J menos K, pegadas. Sigma sobre 2. Então, vocês estão observando, a gente já tinha até chamado a atenção disso na aula passada, que a representação meio, zero e zero meio, elas não se distinguem pela rotação. A rotação nas duas é representada da mesma forma. Então, vai ver o que isso está querendo dizer. O que pode depois distinguir a representação meio zero da representação zero meio? Vai ver que além dos bustos, né, as transformações de paridade. A gente já viu que a gente está, quer dizer, a gente denominou um espinor de vai left, um espinor de vai right. Quando a gente estudar os espinores, a teoria de espinores, a gente vai ver que a quiralidade é esse elemento que vai fazer a passagem de um para o outro. Eu posso ascender da representação left para a representação right por uma transformação de quiralidade, por uma transformação de paridade, mas não por uma transformação de lógica. Beleza, então vamos lá agora. Então vamos ver quem são os nossos geradores. Né? Então o nosso gerador aqui é a representação, a representação 0,5, né? Então a representação 0,5, então é essa aqui. Então os J's aqui é sigma, né? Então se a gente agora, vamos pegar o 0,5, qual é a relação entre a representação meio zero estar e a representação 0,5? Então aqui nós temos uma relação de transposição. Mas o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, na verdade é isso que a gente tem que fazer. Essa representação, se eu fizer uma transformação de similaridade aqui, né, se a gente pegar, será que a pergunta essa representação aqui e essa representação aqui, elas estão distintas pelo sigma transposto. Essa representação aqui, ó, isso aqui é sigma sobre 2, aqui é sigma transposto sobre 2, e aqui é sigma transposto e aqui é sigma. Então, os geradores nessa representação, eles são, na verdade, os transpostos da outra representação. Quer dizer, o que a gente está vendo é o seguinte, o boost na representação 0,5, os geradores dos boosts na representação 0,5, são os transpostos dos boosts, vou botar aqui assim, pegando um WLI, um boost qualquer LI, da representação 0,5, são esses aqui, eles são os boosts da representação meio zero estar, as transpostas. Estou pegando aqui o estar, essa representação aqui está, eu estou pegando esse cara aqui transposto. E aí as rotações na representação 0,5, os geradores das rotações são esses aqui, e aqui são os transpostos. Então, são os mesmos geradores da transformação meio zero estar. Professor, Oi. você citou agora há pouco a transformação de quiralidade. Isso. A transformação de quiralidade é a mesma coisa que paridade? No setor de espinores, no setor de espinores, nesse setor de espinores do vai, a transformação de paridade, na verdade, você muda as coordenadas espaciais x que vai em menos x. Você faz uma reflexão nos eixos espaciais. Aí a tua pergunta é, como isso repercute no mundo fermiônico? Então, no mundo fermiônico, quando você leva, no mundo
no mundo físico nosso, aqui das coordenadas, quando você pega x, y, z e leva menos x, menos y, menos z, no mundo fermiônico você pega um espirro left e leva um espirro right. E um espirro right, um espirro left. É isso. Então a quiralidade, o que você faz de refletir o vetor posição no espaço-tempo, você troca left com right no espaço distinto. Mas aí a gente vai ver, quando a gente estudar a equação de Dirac, a gente vai ver quem é exatamente o operador que representa a paridade no espaço dos distintos, em geral. Mas então é uma transformação de Lorentz, significa que a paridade é uma transformação de Lorentz. É uma transformação do setor discreto, não do setor contínuo. Está fora do grupo de Lorentz, daquele chamado grupo de Lorentz. Ele vai poder próprio. Isso. Ela vai ser uma transformação discreta, porque ela não pode ser conectada com a identidade. Tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o exercício que a gente... Então, como estão ligados por uma transposição, eu estou passando de um espaço para outro por uma transposição, isso já está me indicando, claro, que eu vou ter uma, como é que se chama? Uma equivalência. Mas vocês têm um exercício a fazer, muito simples também. Pega essa matriz S, pega, eu propus. Existe uma matriz S que me leva da representação meio zero estar. Então, a representação meio zero estar, ela tem esses geradores. I sobre 2, I, ômega mini, menos, sigma. Então, você botar aqui, ó. Isso aqui é a representação meio zero estar. Isso aqui. Se esses sigma mini são aqueles zero. Então, eu estou pegando. Isso aqui seria o meu meio zero estar. A transformação de Lorentz na representação meio zero estar. Simplesmente eu pego os geradores sigma mini da representação meio zero e pego, são esses geradores aqui. O L menos isso vai eu estou pegando aqui a representação meio zero estar. A pergunta é, existe uma matriz S, uma matriz de transformação de similaridade S, que me leva para S, ou que me leva para a transformação, a mesma transformação de Lorentz, vista no setor 0,5. Então, ômega mini, sigma mini. Isso aqui é bom a gente para evitar. Então, vamos fazer o seguinte, esses caras aqui, não tem como não colocar. É sigma mini, meio zero, geradores, estar. Isso aqui, são sigma mini da representação meio zero estar. São esses caras aqui. E aqui, esses geradores que estão aqui, são geradores da representação zero. Então, a pergunta é, consigo eu... Alguém me diz? Essa menos 1 não. Oi? Esse segundo S. Aqui é menos 1, obrigado. Tá certo. Isso, obrigado. Obrigado. Então, a pergunta é, existe uma transformação S que me conecte o lado esquerdo, ou seja, existe uma transformação S tal que menos S sigma, o gerador, nem vou botar o sigma, não vou botar nem o mínimo, sigma, os sigmas da representação meio zero, complexos conjugados, S é menos 1, teria que bater para esse lado aqui, os sigmas da representação zero. E aí, tem esse não menos permitido que faltava, e aí a gente mostra que é possível achar um S proporcional também a sigma y. Então, para o grupo de Lorentz, o que a gente está dizendo é que o complexo conjugado da representação meio zero estar é a representação zero meio. Então, essa representação é o complexo conjugado dessa. É isso que vai fazer para nós, quando a gente for olhar as partículas carregadas, o CPT, é que faz a conexão, dizendo que se aqui eu tenho os neutrinos left, aqui eu tenho os antineutrinos right. Se aqui eu tenho o elétron left, aqui eu tenho o positron right. Quer dizer, o conjugado de carga, o que troca, né? Troca o sinal, que relaciona um objeto daqui com outro objeto daqui, essa complexificação. Então, a representação meio zero estar, ela é equivalente a zero meio. Então, aqui quando eu pego esse estar, na verdade eu estou pegando a antipartícula. Então, se as partículas vão morar na representação meio zero, as antipartículas vão morar na representação zero meio. Então, esse é o significado físico desse resultadinho puramente matricial. Depois, quando a gente fizer a relação entre campo e partícula, isso vai emergir claramente.
Mas o que a gente está dizendo é isso. Tá certo? Então a gente já mapeou várias propriedades da representação meio zero e da representação zero meio. Agora, quando a gente faz, deixa eu vou daqui a pouquinho, vou dar um tempo. Quando a gente faz, né, grupo, estuda espaços lineares, representações de espaços vetoriais, é muito lícito a gente fazer somas diretas de espaços vetoriais. Então eu posso, por exemplo, estudar agora, e se eu pegar essa representação dobrada, pegar uma representação meio zero, soma direta com a representação zero meio. Então agora, dessa representação aqui, se vocês se lembram bem, a gente tinha colocado aqui objetos que nós chamávamos de psi-alfa. Esse alfa ia de 1 a 2, é essa representação. E aqui a gente tinha objetos que a gente chamava de phi-alfa dot. Esse alfa ponto aqui também vai de 1 a 2, mas a gente colocava esse ponto para dizer que a transformação de Lorentz desse objeto segue esse padrão e não esse padrão. Então a gente tinha trabalhado com essas duas representações. Essa aqui é bidimensional e essa aqui é bidimensional. Então o que nós vamos fazer é construir uma representação quadridimensional. Então nessa representação, que é uma soma direta, né, o que eu vou fazer é colocar aqui o objeto que tem essa característica. Um psi alfa aqui e um que alfa ponto aqui. Então simplesmente a soma direta de dois espaços. Coloco o primeiro em cima e o segundo embaixo, ou vice-versa. Então eu tenho um objeto agora de 4 componentes. Vou chamar esse cara aqui de psi. Então ele vai ter psi1, psi2, psi1, psi2. Né? Então eu tenho psi1, psi2, psi1, psi2. Então, para não ter esse problema, a gente pode chamar esse índice aqui de A. Então, A vai de 1 até 4. Quer dizer, A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3, A igual a 4. A igual a 1, 2 é o primeiro setor. A igual a... Porque eu não posso colocar o mesmo índice. Esse aqui vai de 1 a 2, esse vai de 1 a 2, esse vai de 1 a 4. Então, esse A vai de 1 a 4. Aqui, esses dois primeiros índices estão na representação meio zero. E esses dois últimos índices aqui, que são o Q1 e o Q2, eles equivalem o psi1 e o psi2, e aqui, e aqui o Q1 e o Q2. Então é como se o psi3 fosse o Q1 e o psi4 o Q2. Então eu estou construindo uma representação que é a soma direta. A representação que é a soma direta, agora também, tipo de propriedade. Os geradores do grupo de Lorentz, quer dizer, a minha matriz do grupo de Lorentz vai ser uma matriz 4x4, né? Então vai ter essa expressão aqui, exponencial de i sobre 2, ômega mini, sigma mini. Então, esse novo sigma agora são matrizes 4x4, então são matrizes 2x2. Né? Então, nós vamos ter da seguinte maneira: nós vamos escrever o nosso sigma mini, quer dizer, os nossos bustes, né? Vamos dizer assim, os nossos sigma 0i, que são os bustes, eles vão ter essa estrutura. Diagonal, né, a diagonal principal. Então aqui nós vamos entrar com os LIs da representação meio zero, né? Os LIs da representação meio zero, que eu acho que é aqui, sigma i sobre 2. E aqui os da representação, quer dizer, eu vou botar aqui para utilizar a condição. Vamos colocar aqui, a gente coloca aqui o LI da representação meio zero, e coloca aqui o LI da representação zero meio. É só replicar tudo, é só colocar tudo nos setores. Né? E a mesma coisa, analogamente possível. Sigma isto. Podem fazer, só replicar. Tá tudo na diagonal. Então esse aí é um setor. Agora, a pergunta parece um exercício é um exercício algébrico tão trivial, mas fisicamente isso aí vai ser cheio de significado. Fisicamente, o que nós vamos fazer, depois que nós formos construir a equação de Dirac, é que o campo de Dirac, aquilo que pode ser uma partícula espinorial, uma partícula de spin meio, massiva e carregada, ela vai ter que estar nessa representação.
Então, essa representação meio zero mais zero meio é a representação onde nós vamos colocar Dirac Majorana e os altos. Eu vou precisar, então, das duas tiralidades para construir esse tipo de objeto, certo? Então, essa representação vai ser muito importante, vai ser a representação quadridimensional, que é uma representação redutível do ponto de vista do grupo de Lorentz. Então, do ponto de vista, depois, quando nós introduzirmos a questão da massa para um objeto massivo, aí essa representação ela vai assumir um outro caráter, porque a massa ela vai precisar ligar os dois setores. Então a gente vai fazer essa. Então, mas do ponto de vista da teoria de grupos, eu sei construir o gerador, sem problema. Então nós já sabemos, dentro do grupo de Lorentz, localizar. Quer dizer, se a gente vai colocar aqui as partículas de Dirac, significa que aqui nós vamos colocar os leptons carregados, o elétron, o muon e tal, do ponto de vista do modelo padrão. E os quadros. Claro, as respectivas antipartículas, a gente não fala nada, né? Partículas de Majorana a gente não tem no modelo padrão e nem Melton, né? Provavelmente partículas de Majorana a gente já tem férmions de Majorana na matéria condensada, mas se supõe que os neutrinos massivos, sejam Majorana, vamos dizer assim, a comunidade majoritariamente densa, e os elcos podem estar na matéria escura, pode ser o setor de matéria escura. Claro que Majorana também, neutrinos de Majorana, se eles existem, eles estão no setor de matéria escura também, eles não estão no modelo padrão. Quer dizer, isso aqui é o modelo padrão. E isso aqui é além do modelo padrão. E aqui, aquém do modelo padrão também, matéria condensada. Essa representação tem a sua importância, né? Preparado só agora, a gente vai para uma outra representação quadridimensional também, mas que não é a soma direta de duas representações fermiônicas, né? Quer dizer, na verdade, essa representação aqui, o que nós temos é um spin meio left mais um spin meio right. O conteúdo físico dessa representação é um spin meio left e aqui um spin meio right. É uma representação realmente fermiônica. Agora, se a gente vai para essa representação, então a gente pegou 0 com 0, meio com 0, 0 com meio. Agora a gente pode pegar o primeiro setor, que não tem a trivialidade, o meio com meio. Essa representação aqui, então, é uma representação de dimensão 4. E agora, em termos de spin, o conteúdo de spin dessa representação, né, esse meio, a gente, como já viu, né, ela contém spin 0 e spin 1. Então, essa é uma representação que tem um objeto, que é um escalar de rotação, e tem um vetor sobre rotação. Então, provavelmente, essa representação aqui é a melhor representação para abrigar um quadro vetor. Quem quer que seja ele. Pode ser um campo, uma coordenação aqui. Vamos dizer, ele pode pegar um quadro vetor, um objeto amigo. Então, esse objeto aí, ele carrega justamente a componente temporal dele, né? A componente temporal dele é um escalar sobre rotações, aqui. E a componente espacial dele
Então, é o spin 1, é o verdadeiro vetor. Tá? Então, essa representação tem essas características. E essa representação a gente não precisa nem trabalhar. Essa representação a gente já trabalhou. Volta lá no meu vegetariano, aquelas aulas que eu lembro que se chama mais eu, Então, essa representação aqui é a representação de Lorentz, quadridimensional, setor vetorial. Exatamente o que a gente fez para transformar vetores. Exponencial de I sobre 2, ômega mini, sigma mini. E aí, esses geradores são matrizes 4 por 4, né? São as matrizes sigma mini. São as matrizes kappa lambda, que eram dadas para nós desse modo aqui. I, delta de kappa mi, delta de mi lambda, menos delta de mi lambda, delta de kappa mi. Então, eram aquelas transformações de Lorentz que a gente fazia, né? X', I, lambda mi, x', a linha mi igual a lambda mi i, e assim vai. Se a gente tivesse pegado depois a representação covariante, né, a linha mi igual a lambda menos 1 transposta mi i, e assim vai. Onde a gente colocou os tensores, né, representação que vai dar os tensores. A partir dela eu vou constituir os tensores. Mas é uma representação do ponto, é a primeira representação não pura do ponto de vista do spin, porque ela carrega agora, do ponto de vista do spin, dois objetos que têm características, né, de rotação diferentes do ponto de vista do SO3. Então, eu vou estar falando de um objeto escalar do ponto de vista do SO3, numa versão não relativística, eu teria um objeto escalar e um objeto vetorial. É a primeira representação que vai dar para nós esse problema, vai trazer para nós como se eu quiser depois pensar em partícula, eu vou ter um objeto escalar e um objeto vetorial dentro do mesmo objeto. Que física eu faço? Nós vamos estudar essas possibilidades. Tem sentido um eletromagnetismo, uma radiação de spin zero descrita por um vetor? Será que há uma preferência? Será que um objeto escalar, uma radiação escalar, ela pode ser descrita aqui, então a gente coloca o campo escalar. Mas essa representação, ela também carrega um escalar. A pergunta é, qual é a diferença de descrever um escalar? Vou colocar aqui. Então, se eu disser, eu tenho um escalar, eu posso descrever esse escalar aqui ou aqui? E aí ele vai perguntar, fisicamente, faz sentido a escolha ambígua ou a física pode distinguir? Será que, de uma certa maneira, a gente tem a argumentação física para dizer que uma representação é preferencial sobre a outra? Porque, por exemplo, como eu falei com vocês no início da aula, se nós pegarmos a representação do 1, que nós vamos ver daqui a pouco, ela tem spin 0, spin 1 e spin 2. Então eu perguntaria, será que eu poderia descrever o fóton aqui? Será que eu poderia aproveitar a representação do gráviton para descrever o fóton? Aí, que coisa boa, estaria unificando, né, a ideia de Einstein, que era unificar a gravitação com o eletromagnetismo, com a representação em 1, pode fazer isso para nós. Então, será que eu consigo descrever consistentemente um fóton através dessa representação? Por que o fóton a gente sempre acrescenta? Por que aqui que a gente faz o eletromagnetismo e não aqui?